Boa noite. A Câmara dos Deputados aprovou agora há pouco, em primeiro turno, a proposta de emenda à Constituição que aumenta o teto de gastos do governo federal. Com isso, o governo do presidente eleito, Lula, poderá cumprir, já no ano que vem, a promessa de campanha de pagar o Bolsa Família de R$ 600, além de outros benefícios sociais e investimentos. Essa autorização para o governo gastar mais vale apenas para o ano que vem, e não mais por 2 anos, como havia sido aprovado no Senado. E você vai ver também as conversas no gabinete de transição em torno dos nomes prováveis para ocupar ministérios no futuro governo. Ministro Gilmar Mendes, do STF, suspende porte de arma da deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo. Chuva provoca estragos e mortes no sul e no sudeste. Em Minas, mais de 90 cidades em estado de emergência. Afeganistão, mulheres proibidas nas universidades. Argentina, 5 milhões nas ruas para ver Messi e a seleção campeã. Torcedores se atiram no ônibus onde estavam os jogadores. E os campeões encerram a festa sobrevoando Buenos Aires. Começamos esta edição indo direto a Brasília, onde a Câmara dos Deputados acabou de aprovar em primeiro turno o texto base da PEC da Transição, que amplia o teto de gastos para bancar o Bolsa Família e outros programas sociais do governo eleito. A Juliana Morrone está na Câmara dos Deputados e atualiza a gente aqui sobre o estado da votação. A Juliana está acompanhando essa votação desde a fase ainda das discussões. Boa noite, Juliana. Olá, Turci. Boa noite a você, boa noite a todos. Turci, foram 331 votos a favor, 168 contra. E eu lembro aqui que para aprovar uma mudança à Constituição são necessários pelo menos 38 votos dos deputados. Nesse momento, os parlamentares estão discutindo e votando destaques, já encaminhando aí para a finalização dos trabalhos de hoje. Eu lembro que é preciso ainda a votação em segundo turno na Câmara e o resultado de hoje foi de um longo dia de negociação, de discussão. Tudo começou com várias reuniões que começaram desde a primeira hora da manhã. O texto aprovado amplia o teto de gastos e liberando o orçamento para que o governo eleito cumpra a promessa de pagamento de R$ 600 do Bolsa Família no ano que vem. Os deputados fizeram uma alteração importante. O prazo de vigência das mudanças será de 1 ano e não de 2 anos, como estava previsto no texto aprovado pelos senadores. Eu lembro mais uma vez que tudo que foi aprovado aqui em primeiro turno terá que ser aprovado em segundo turno e depois passar pelo Senado para aprovação dos senadores, visto que foram feitas mudanças aqui na Câmara e num curto espaço de tempo. Então, vamos relembrar aqui os pontos mais importantes do texto. A PEC da transição aumenta o teto de gastos em 145 bilhões de reais. 70 bilhões serão usados para pagar o Bolsa Família de R$ 600 a partir de janeiro e um adicional de R$ 150 por criança de até 6 anos. O atual governo já tinha reservado 105 bilhões de reais para o benefício, mas de valor menor, R$ 405 no ano que vem. Outros 75 bilhões poderão ser usados como o governo quiser. Além disso, a proposta deixa fora dos limites do teto até 23 bilhões de reais em investimentos, se houver excesso de arrecadação de impostos. O governo federal ainda poderá usar recursos do PIS/PASEP esquecidos por trabalhadores, 24 bilhões de reais. Bom, Juliana, a negociação para a aprovação dessa PEC foi longa, né? Durou algumas horas aí durante o dia, durou praticamente o dia inteiro. E para se chegar a esse resultado, a esse acordo, então, houve a inclusão aí de regras sobre o orçamento secreto.
Antes eu quero fazer uma correção, Turci. Lembrando que foram 331 votos a favor, mas para aprovar uma mudança à Constituição são necessários 308 votos dos deputados. Bom, eu quero lembrar que essa proposta aprovada hoje aqui estabelece uma redistribuição de quase 20 bilhões de reais das emendas de relator, que é o chamado orçamento secreto. Isso depois que o Supremo Tribunal Federal considerou esse mecanismo inconstitucional. Então, o que foi aprovado aqui hoje em primeiro turno foi o seguinte: desse total das emendas de relator, 10 bilhões de reais ficarão com emendas individuais de parlamentares e outros 10 bilhões de reais ficarão com o governo. O relator geral do orçamento encaminhará esses recursos para os ministérios que têm lá as suas prioridades. Alguns parlamentares de oposição disseram que essa possibilidade, essa mudança pode não ser tão transparente, o que foi negado pelo PT e pelo relator geral do orçamento. Ele disse que não, que aqui será mantida a transparência. Turci. Juliana, peço para você aguardar um minutinho só que eu já volto ali chamar, para antes falar um pouco aqui da reação do mercado financeiro, do comportamento do mercado financeiro nessa terça-feira, porque essa negociação em torno da transição com gastos fora do teto por um período menor do que o que estava previsto antes, acabou animando os investidores. O Ibovespa avançou forte hoje, 2,03% aos 106.800 pontos. É o segundo dia consecutivo de alta no índice. Ainda sem uma orientação clara sobre a política econômica do novo governo e ainda à espera de novos nomes para os ministérios, os investidores permanecem atentos ao cenário fiscal. No câmbio, o dólar comercial caiu quase 2%. A moeda americana fechou cotada a R$ 5,20. Agora, então, de volta com a Juliana Morrone, ao vivo da Câmara dos Deputados. Juliana, antes de partir para a discussão da PEC da transição, o Congresso hoje aprovou o aumento dos salários do presidente, do vice, de ministros e de parlamentares. E foi em ritmo acelerado, Turci. Mas antes eu quero dizer que a sessão de hoje está sendo encerrada pelo presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, e volto a lembrar que a votação da PEC da transição terá que ser retomada amanhã para o segundo turno aqui na Câmara. Voltando à questão do reajuste de servidores e de tantas outras autoridades, o projeto foi aprovado na Câmara e no Senado em votação simbólica. Em poucos minutos foi tudo aprovado e, de acordo com a justificativa do projeto, o objetivo é manter o equilíbrio remuneratório entre as mais altas autoridades dos poderes da República. Vamos ver os valores? Em 4 anos, o reajuste total será de 37,32% a 50%, dependendo do cargo. E o salário poderá chegar a R$ 46.366. O aumento será dividido em 4 parcelas. Na primeira, a partir de janeiro, o reajuste vai igualar os salários atuais de parlamentares, presidente, vice e ministros de Estado aos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal. R$ 39.293. O último aumento para presidente, vice-ministros e parlamentares foi em 2014. Em outras votações, os parlamentares também aprovaram um reajuste para os servidores do Senado e da Câmara dos Deputados. A expectativa agora, aqui na Câmara, que os deputados também vão decidir em relação ao segundo turno da PEC de transição. Turci. Juliana, a gente ainda tem mais um capítulo da cobertura política em Brasília. Hoje está um dia agitado por aí. Falar agora dos trabalhos da equipe de transição, Porque, ao que tudo indica, o presidente eleito Lula deve concluir em breve aí a indicação, a escolha de todos os seus ministros, dos 37 ministros. E a expectativa, Turci, é de que esse anúncio seja feito na quinta-feira, quando serão apresentados os relatórios das equipes técnicas, dos grupos técnicos da equipe de transição. Na verdade, o que Lula está esperando é exatamente essa votação aqui, a conclusão da votação da PEC da transição, para anunciar os principais nomes. E 5 do primeiro escalão já estão bem alinhados aí. Vamos ver como está essa composição.
Na educação, Camilo Santana, do PT. Ele é ex-governador do Ceará e senador eleito. Na saúde, Nízia Trindade, que preside a Fiocruz desde 2017. Advocacia Geral da União, Jorge Messias, ex-assessor no governo Dilma. Relações institucionais, Alexandre Padilha, que foi ministro dessa pasta e também da saúde nos governos do PT. E para a Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo. Ele é deputado federal pelo PT de Sergipe. Hoje, o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, confirmou mais alguns nomes que eu anuncio aqui para vocês, eu divulgo aqui para vocês, incluindo o novo diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, que será Edmar Moreira Camata. Ele é funcionário de carreira desde 2006. Estava na Secretaria de Controle e Transparência do Espírito Santo desde 2019. Edmar Camata vai ocupar o lugar de Silvinei Vasquez, que foi exonerado hoje do cargo pelo presidente Bolsonaro. É uma pessoa que tem amplo conhecimento da instituição, uma vez que a integra já há 18 anos, e ao mesmo tempo tem experiência de gestão. E a escolha do doutor Edmar Camata leva em conta, assim como em relação ao delegado Andrei, na Polícia Federal, essa ideia de aperfeiçoamento, aprimoramento gerencial dessas instituições para que elas possam obedecer aos princípios da economicidade e da eficiência e, com isso, representar entregas à sociedade. Flávio Dino anunciou ainda o nome de Flávio Arruda Botelho para a Secretaria Nacional de Justiça. Botelho é um dos críticos da Lava Jato. E uma última informação, Turci, que eu quero dar aqui, que na tarde dessa terça-feira, Lula fez uma pausa nos trabalhos de composição do governo para um compromisso que estava fora da agenda. Ele e a futura primeira-dama, Janja Silva, foram visitar a Granja do Torto. É de praxe que presidentes eleitos ocupem a Granja do Torto, que fica a 12 quilômetros aqui do centro de Brasília. É isso, Turci. Obrigado, Juliana. Portanto, o advogado Antônio Augusto de Arruda Botelho para a Secretaria Nacional de Justiça. Obrigado pelas suas informações. Uma boa noite. Nacional de Justiça. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinou hoje a suspensão do porte de arma da deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo. Na véspera do segundo turno da eleição, a deputada sacou uma arma e perseguiu um homem na região dos Jardins, em São Paulo. Na época, Carla Zambelli alegou que agiu em legítima defesa após ter sido ofendida. O homem negou essas ofensas. O ministro atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República e estabeleceu que Zambelli entregasse a pistola dela e a munição em 48 horas. Gilmar Mendes afirmou que, diante das informações colhidas até o momento, há indícios de uso da arma para além dos limites da autorização de legítima defesa. Em nota, a deputada informou que está fora do país, que tomou conhecimento da sentença pela imprensa e, como só retornará ao Brasil no dia 24 de dezembro, não terá como cumprir a ordem. Hoje foi o prazo final para as empresas pagarem a segunda parcela do 13º, dinheiro que deve ir principalmente para pagar dívidas. É o que mostra a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio. O 13º salário deixou a Ana Clara generosa nas compras de presentes de Natal. Comprar um pouquinho para cada um e comprar um pouquinho para mim também, que eu mereço, né? As contas eu paguei tudo com o salário que caiu. 13º é só para curtir mesmo. Só aproveitar. Só aproveitar. Só que gastar o 13º em compras não é o que a maioria pretende fazer. Pelo segundo ano seguido, as dívidas devem levar uma parcela do que o comércio costumava faturar na data mais importante do ano. Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio mostra que o principal destino do 13º deve ser quitar contas que ainda não foram pagas. Dos quase 113 bilhões de reais que a segunda parcela deve injetar na economia, 42 bilhões e 700 milhões de reais devem ser usados para o pagamento de dívidas. Infelizmente, por conta desse cenário de endividamento elevado, de juros bastante altos, o varejo vai ter um empurrão um pouco menor dessa segunda parcela no 13º desse ano. Por isso, as vendas do varejo devem crescer
bem menos agora em 2022. A pesquisa mostra também que gastos com as compras devem consumir 33% do 13º. Historicamente, o varejo ficava com 40% desse dinheiro. São quase 8 bilhões a menos para o comércio, que devem ser usados para colocar as contas em ordem. 17% dos gastos devem ser destinados ao setor de serviços e 12% para a poupança. É o que a Gisele pretende fazer. Primeiramente, a gente tem que fazer aquele planejamento, né? Gastar uma parte, né, com os presentes de Natal, e a outra parte a gente tem que guardar porque tem que pensar no resto do ano inteiro. O Lincoln já está de olho no ano que vem. O 13º é algo muito bem-vindo, né? É algo que a gente sempre programa de alguma maneira. Eu acredito que eu vou utilizar realmente para os impostos aí do início do ano, que são muitos. PVA, né? IPTU, né? Algum seguro que a gente paga. Então, acho que é importante a gente fazer uso dessa maneira. E quem pretende usar parte do 13º para comprar presentes de Natal vai precisar se preparar. Em um ano, os preços dos principais produtos, como roupas e acessórios, subiram acima da inflação. Do Rio de Janeiro, o Rogério Coutinho traz esses números para a gente ao vivo. Boa noite, Rogério. Oi, Turci, muito boa noite. Boa noite a todos com a gente aqui no Jornal da Globo. Há 4 dias do Natal, tem muita gente correndo atrás dos presentes. E quem não antecipou as compras vai desembolsar um pouco mais do que em 2021. Esse ano, a média da variação de preços dos presentes mais procurados ficou em quase 7%. O valor ficou acima da média da inflação, que acumulou pouco mais de 4,5%. Os itens de vestuário foram os que mais tiveram maior aumento, 10,62%. Isso porque, como são os mais baratos, eles acabam sendo os preferidos pelo consumidor, o que gera a tendência de subida nos preços. Também subiram os acessórios, além de recreação e cultura. O consumidor já sente no bolso esse aumento nos preços. Tá tudo caro. Roupa, calçado, tudo, tá tudo caro. É complicado. Tem que haver muita criatividade, né? Prioridade, né? Se é uma família grande, se é uma família pequena, né? Fazer também um Natal assim, vamos dizer, comunitário, né? Eu acho que é o momento do consumidor pesquisar antes de comprar e não agir com as emoções. E realmente está tudo muito complicado, mas é um momento de pesquisas, de avaliações e é isso. É buscar alternativas, né? E o pesquisador do FGV IBRE, Matheus Peçanha, alerta que é melhor mesmo pensar antes de gastar. Não tentar dar aquele passo maior que a perna, né? Você ter controle, saber, né, quais são as suas dívidas, o tamanho da sua dívida, em quantas vezes isso está comprometendo a sua renda, né? Qual o tamanho da sua renda frente às dívidas que você tem. E frente a esse cenário, saber o que consumir, nesse Natal de presente, se juntar com familiares, com amigos que vão fazer a ceia, todo mundo comprar, de repente, no mesmo lugar, em grande quantidade, para ganhar um desconto. Escolher presentes com preço mais em conta, né, pesquisar sempre bastante e manter, em linhas gerais, né, o consumo consciente. E é bom ficar atento também quanto aos produtos da ceia de Natal. Eles subiram mais de 16%, um índice quase 4 vezes maior do que a inflação em 12 meses. Turci, volto com você. Obrigado, Rogério, pelas informações. Boa noite aí. A Companhia de Saneamento do Rio Grande do Sul foi privatizada em um leilão realizado nesta terça-feira na Bolsa Brasileira. A Companhia Rio-Grandense de Saneamento, a Corsã, foi comprada pelo consórcio Aegea por 4 bilhões 151 milhões de reais. A estatal está presente em 317 municípios gaúchos e atende mais de 6 milhões de pessoas. A privatização da companhia faz frente ao Marco Legal do Saneamento aprovado pelo governo federal. Ele prevê que até 2033, 99% da população tenha acesso à água potável e 90% à coleta e tratamento de esgoto. O governo gaúcho alegou que a Corsã precisou ser vendida porque não tinha recursos para cumprir com essas exigências. O Estado teria de fazer uma injeção de investimentos estimada de 13 bilhões de reais,
para atender e, neste momento, o Estado não dispõe desses recursos, então a privatização era a forma correta e adequada para atendimento do marco do saneamento. O Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias de purificação e distribuição de água e em serviços de esgoto do Estado afirma que a empresa foi vendida por um preço pífio. Uma companhia enxuta, uma companhia lucrativa, uma companhia que arrecada 3,5 bilhões, que vai ser a arrecadação deste ano de 2022, com um lucro projetado de 1 bilhão por apenas 4.100, 4.200. Mesmo com o leilão realizado, uma decisão judicial impõe que a assinatura do contrato só pode ocorrer depois de uma conciliação com os empregados, o que deve levar ao menos 90 dias. Daqui a pouco falamos da festa argentina, depois de 36 anos de espera pela Copa.